pergunta do nosso relator, né, para ver onde é que existe diferença em trabalho fim e meio, etc. Com a palavra a deputada Renata Abreu. Boa tarde a todos. Eu queria fazer só um comentário que eu acho importante quando a gente fala de reforma trabalhista, sempre se vê, está tirando direitos. E eu acho que essa guerra que tem predominado de trabalho, empresário, capital, tem que acabar. Quando a gente fala em trabalhador, a gente não pode esquecer que o empresário é um trabalhador. E eu não conheço um único empresário que trabalhe 44 horas semanais. Vai muito além disso. Não tem direito a seguro-desemprego, não tem garantia de remuneração, porque se no final do mês a empresa for deficitária, ele tem que pagar seus funcionários. Não existe patrão sem empregado, empregado sem patrão. E quanto melhor for essa relação, melhor para o futuro do país. Quando a gente fala aqui em flexibilizar leis trabalhistas, é sim para adequar uma nova realidade. E eu vou dar um exemplo para vocês. Por diversas vezes, eu sou empresária, sou gestora, minha formação é em gestão. E, às vezes, você tem um feriado numa quinta-feira e o funcionário chega para você e fala assim, poxa, eu posso emendar com a sexta-feira para passar o feriado com a minha família e trabalhar 1 hora a mais na semana que vem? Você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso. O trabalhador quer isso. Há um tempão atrás, num momento de crise, eu tinha uma funcionária que estava há 20 anos comigo. E eu tinha que mandar embora ela porque, por causa dos dissídios, a gente não conseguia mais suportar o salário, porque senão a empresa quebrava. E ela falou, Renata, eu queria muito continuar trabalhando, eu amo a empresa, meus funcionários são meus amigos, é assim que eu trato eles. Não dá para a gente fazer um ajuste para eu ganhar menos e continuar aqui, e quando passar a crise, você restabelece o meu salário. Todos nós sabemos que isso não é permitido, e infelizmente ela teve que sair da empresa. Gostaria, inclusive, de chamar ela aqui para algum dia prestar o seu depoimento. Perdi uma grande funcionária, ela queria ter estado ao nosso lado, por causa de inflexibilidade. Então, no mundo dinâmico, num país como o nosso, você dizer que uma lei vai formar um caráter, eu não acredito nisso. Se existem empresas que estão escravizando pessoas, isso tem que ser punido da forma mais dura, porque a gente está lidando com seres humanos. Não são empresários ou trabalhadores, são seres humanos que precisam ser respeitados, que precisam ter o mínimo das condições exigidas para viver em sociedade. Esse novo gestor, e aí eu quero falar de formação, é claro que quando eu falo dessa condição, não estou estendendo a todos, porque a gente sabe que a realidade do Brasil é muito diferente, mas qualquer gestor sabe que a qualidade de trabalho de um funcionário é essencial para a produtividade da sua empresa. Por isso, as melhores empresas desse país têm, sim, investido em espaços de convivência, em melhores condições de trabalho, e isso é muito importante. Quando você dá uma liberdade de mercado, é claro que você vai ter mais empregos. Quando a gente fala em flexibilizar as leis trabalhistas, é sonhando, sim, com um investimento maior do empresário, abertura de novos postos de trabalho, e com novos postos de trabalho você tem uma lei de mercado natural. Até pouco tempo atrás, para você contratar uma babá em São Paulo, você não conseguia. Elas escolhiam onde elas queriam trabalhar e o salário não era menos que R$3.000. Uma babá. Isso é real. Hoje não. Então, é natural que, quando você tem mais ofertas de emprego, os trabalhadores vão ter mais opções de escolha. E, obviamente, ele não vai querer trabalhar num lugar que ele não tem o mínimo de condições adequadas de trabalho, que ele não receba seus direitos, que as condições são precárias. Então, o modelo econômico e social que a gente vive, e é natural ter diferenças, como o deputado Patros falou de uma forma maravilhosa, cada um tem um ponto de vista pela vivência e a vida que nós vimos no nosso dia a dia. A grande revolta, muitas vezes, com a justiça do trabalho, são as injustiças que são cometidas. E isso é preciso ficar muito claro, mas é claro que muita justiça é feita lá dentro. Então, é importante que a gente discuta, sim, os diversos pontos de contraponto para poder aprimorar a legislação trabalhista. Eu dou um exemplo aqui, e, infelizmente, isso é realidade, funcionário de empresa locatária de um espaço. Locatária. A empresa que locava o espaço quebra, e como advogada, meu cliente, eu vivi isso,
a empresa que locava o espaço... Só para concluir. E o funcionário, em vez de entrar com a empresa que, de fato, era a empregadora, entra com a empresa que locava o espaço e o juiz deu a causa, gente. Locatário. Imagine se você loca a sua casa, a pessoa contrata um funcionário e esse funcionário entra contra você. Olha a instabilidade jurídica que a gente está vivendo no Brasil. Então, regras claras num Brasil mais moderno é muito importante, sim. E eu queria só concluir dizendo que nós precisamos parar com essa guerra de classe. O empresário é um trabalhador. Nós precisamos, sim, criar regras flexíveis que ajustem a nova realidade do Brasil e que prevaleça o emprego acima de tudo. Não adianta conquistarmos tantos direitos e as pessoas estarem desempregadas. Isso é muito importante para o crescimento do país. O que mede a riqueza de um país é o produto interno que ela produz. Esse é o lastro de riqueza do nosso Brasil. E nós precisamos estimular isso, que isso vai gerar mais empregos, com mais empregos, mais oportunidades, o mercado se adequa, as pessoas vão ter naturalmente melhores condições de trabalho. Ninguém aqui está tirando direitos. Eu não concordo com o relator e parabenizo pelas palavras. Não estamos falando de tirar direitos. Isso é interpretativo e eu também penso como o senhor. Nós vamos gerar empregos e adequar a nossa legislação a esta nova realidade do país. Obrigada. A palavra ao deputado Daniel Almeida. Senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência, cumprimentando o relator, os convidados